Passando aqui rapidinho só para dar 2 recadinhos para vocês antes do episódio. O primeiro deles é dizer que esse episódio foi gravado há alguns meses atrás, não tantos meses assim, mas alguns meses atrás, então pode ser que alguns comentários pareçam antigos, porém a gente tem excelentes recomendações no episódio, tenho certeza que vocês vão amar. O segundo recadinho é para agradecer muito o nosso amigo Júlio Júnior, que foi o editor desse episódio aqui. Então, graças a ele, esse episódio está no ar. Júlio, muito, muito obrigada. Ele já participou aqui antes de outros episódios que foram muito legais. E ele também é agente de viagem, guia Disney, ex-cast member. Ele sabe bastante sobre esse universo, então vão lá no Instagram seguir ele, agradecer ele por nós também. Poa Júnior é o Instagram dele. Muito obrigada, Júlio, e agora curtam o episódio. Bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando e hoje é um episódio extra. A gente vai falar um pouquinho mais, de novo, novamente, outra vez, sobre o nosso querido Disney Plus, não é, Carol? Bom, querido tem um ponto de interrogação aí. Querido, amado, adorado, idolatrado, salve, salve, risonho e límpido Disney Plus. A gente já começa com polêmicas, não é mesmo? Não, gente, o negócio é o seguinte. A gente fez um episódio do Mais Disney, que é essa série que a gente fala sobre coisas extras sem ser parque. Há um tempinho atrás já, antes do Disney Plus lançar aqui nos Estados Unidos, com o Felipe Cruz, do Papel Pop. Inclusive, foi um episódio super legal. A gente adora o Felipe, adora o podcast dele também. E aí, lançou o Disney Plus e a gente não voltou aqui para dar o nosso feedback, para falar um pouco sobre ele, sobre o que a gente gosta de assistir lá. Bom, eu tenho uma relação um pouco, né? Quem tá no grupo de WhatsApp sabe um pouquinho do que a Carol sente pelo Disney Plus. Não é? Então, gente, eu tenho uma relação meio assim, né, suspeita com o Disney Plus. Eu fiquei um pouco decepcionada com o streaming. Porém, que pessoa melhor do que nossa querida amiga Fernanda Smontz para vir aqui tentar me convencer de que há coisas boas no Disney Plus a serem assistidas, não é mesmo? Então a gente resolveu chamar a Fê para voltar aqui e conversar com a gente sobre isso. A gente também vai dar recomendações, porque, claro, na minha opinião, tem uma coisa ou outra que vale a pena no Disney Plus. E a gente vai dar nossas recomendações aqui para você. Quem sabe eu vou sair daqui gostando um pouquinho mais do Disney Plus, curiosa para assistir mais algumas coisas. Veremos, né? E aproveitando isso, eu vou pedir para que você que ainda não nos segue no Instagram, vá lá, por favor, @ExpressoOrlandoPod, segue a gente, interage com o nosso conteúdo e vamos ser felizes juntos. Exatamente, gente. Vamos lá que a gente vai ficar muito feliz de ter você como nosso seguidor. Então, sem mais delongas, porque esse é um episódio que vai ser um pouco mais curtinho. Vem, Fernanda, vamos falar sobre Disney Plus. Embarca! Olá, Fernanda! Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Expresso Orlando. Olha, eu quero dizer que faz mais de um ano que a gente não grava junto. Não pode uma coisa dessa. Não podemos esperar mais assim. Com certeza, de jeito nenhum, menina. Como assim? Muito tempo mesmo, mas sempre bom estar aqui com vocês pra gente conversar sobre coisas que a gente gosta, não é mesmo? E claro que sempre vai envolver Disney, então... Obviamente, sempre vai envolver Disney. E aí, assim, o negócio é o seguinte, eu tava falando na nossa introdução que ninguém melhor que você, né, claro, para falar sobre Disney Plus. E eu tava falando também sobre um pouco do meu desapontamento com o Disney Plus. Sobre o fato de que eu não assisto muito, não gosto muito do Disney Plus, não tem muita coisa pra mim, assim, que realmente muita coisa que eu tava esperando não curti. E aí eu penso, bom, eu não tenho muita coisa pra recomendar então, mas quem sabe vocês vão me ajudar a gostar um pouco mais de Disney Plus. E aí eu vou seguir as recomendações aqui hoje, aprender um pouco mais com vocês também. Quem sabe gostar um pouquinho mais do streaming, né? O que você acha, Fê, sobre o streaming no geral? Quando chegou e agora? Um balanço, assim, para você. Bem, assim, eu cheguei a comentar bastante isso até na época, porque a gente curtiu o Disney Plus quando ele estava só nos Estados Unidos também, antes dele chegar aqui no Brasil, né? Mas com certeza, eu acho que de todos esses streamings que a gente está tendo, ele acabou meio que
Bom, para mim ele é o mais importante para o meu trabalho, né? Então eu tenho que assinar ele. Ele faz o compilado de tudo, assim, da Disney, não só da parte de animações, que é o que eu uso mais, mas também toda a parte de live actions, as outras empresas que são da Disney, tipo Lucasfilm, Marvel, outros tipos de conteúdo. Eu continuo dizendo que o que eu gosto mais no Disney Plus são os originals, né? As coisas originais. Porque o que acontece? A Disney, ela chegou no mercado de streaming com uma tarefa meio difícil, porque ela pegou um mercado já 100% dominado pela Netflix, com anos e anos de investimento, dinheiro, um montão de conteúdo original. Então, se você entrar na Netflix, você vai ver que provavelmente toda semana, basicamente toda semana, eles têm originais Netflix estreando, seja séries, seja filmes. E a Disney, ela não estava, acho que, muito pronta para isso. Quando você meio que chega num negócio novo, eles não tiveram, acho que, o tempo que a Netflix teve nesses anos todos de arrumar investidores, arrumar produções para fazer em todos os países. Então, eles meio que chegaram correndo, sabe? Então, é meio difícil. Todo streaming que chega hoje em dia, geralmente, ele vem um pouco mais devagar. Porque a gente olha a Netflix e a gente fala, nossa, cara, a Netflix realmente é a gigante, ela faz tudo. Mas há quantos anos que a Netflix está aí camelando até conseguir ter o que ela tem hoje, né? Lá no começo, eu lembro que lá para 2013 ou 14, que foi quando ela começou a lançar originais, ela tinha, tipo, também 2 ou 3 séries e era isso. Tinha um House of Cards, um Orange is the New Black, e era isso aí. A galera ficava, meu Deus, eles estão fazendo coisas originais, né? E Verdade. a Disney, eu acho que ela já, obviamente, planejou um lançamento massivo para o Disney Plus, tanto que ele chegou no fim de 2019, né, aí nos Estados Unidos, mas eles deram um painel inteiraço para ele na D23 naquele ano, anunciaram um montão de coisas novas e é realmente muito interessante ver o quanto eles estão investindo. A pandemia também não ajudou, assim, o desespero que eles ficaram de tornar o Disney Plus a coisa mais rentável deles atualmente, né? Porque ficou tudo fechado, a gente ficou sem parque, os filmes não puderam ir para o cinema, as lojas físicas também não estavam funcionando, então o que eles acabaram, acho que se preocupando mais foi em investir no Disney Plus. Essa foi uma coisa que eles anunciaram bem no começo da pandemia, que eles iam voltar os esforços deles todos para o Disney Plus e para o e-commerce, né? Então para a Shop Disney. Então, o Disney Plus, do nada, acabou virando meio que a tábua de salvação deles no meio dessa confusão toda. Então, eu acho que até eles estão indo bem, hoje em dia, pro que eles estão tendo na mão. Mas tem realmente uma coisa que me deixa um pouco irritada que eles fazem, que é eles ficam segurando o conteúdo antigo que as pessoas assinam querendo assistir, para ir colocando semana a semana e dizendo que é conteúdo novo. E isso é uma coisa que me deixa especialmente muito pistola, assim. Fico muito irritada com isso. Por quê? Porque, por exemplo, no Disney Plus dos Estados Unidos, quando ele abriu, né, em 2019, já tinha várias coisas que eu queria ver do Disney Channel, por exemplo, coisas que eu assistia quando eu era menina e que eu queria rever, tipo Lizzie McGuire, Visões da Raven, vários filmes, coisas assim mais antigas. E aí, quando estreou aqui, não veio. E uma das coisas que eu realmente acho que é mais chata, assim, é que eu acho que parece que a comunicação entre a matriz com as filiais da Disney do mundo não são muito boas. Então, cansa de acontecer do Disney Plus Brasil oficial anunciar, olha, sexta-feira vai entrar tal coisa. Aí chega sexta-feira e não entra tal coisa. E eles viram e falam, gente, perdão, não entrou, não é hoje. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, eu acho que é um problema já de comunicação. Isso é uma coisa que eu noto, inclusive, em outras partes da Disney Mas Brasil que falha, sim. outros países falando também sobre isso. Amigos meus que moram em Portugal falando que lá em Portugal também é meio diferente e tal. Eu não sei, eu só posso falar pelo Brasil, mas é uma coisa que a gente fica, tipo, eu e o resto da galera que cria conteúdo de Disney aqui no Brasil, às vezes a gente conversa entre si, a gente fala, meu Deus, sabe? Tá difícil anunciar um negócio e o negócio não sair. Exato. Um exemplo muito grande sobre isso foi a Família Dinossauro, que ia estrear numa semana, adiantaram uma semana, depois, na semana que adiantaram, não estreou e estreou na data original.
E acontece muito também de arte vir com o nome errado. A série Once Upon a Time, que aqui no Brasil é chamada de Era Uma Vez, foi lançada a arte dessa série com o nome de Era Uma Vez um Colchão, que é um outro filme, um filme para televisão. Ai, gente, que erros básicos, não? Um filme para televisão que foi lançado, ele tá no catálogo do Disney Plus. É um filme sobre aquela história da Princesa Ervilha, mas estava lá, Era Uma Vez um Colchão. E não somente isso, teve outro agora, essa semana, eu não lembro qual foi, que também anunciaram a arte com o nome de outra coisa, que não tem nada a ver, não lembro qual foi, o que foi. Mas eu preciso dar uma olhadinha que eu vou lembrar. Que erros básicos, Disney. Nossa, ficou feio isso aí, hein? Tá feio essas coisas. Eu não sei também o que acontece, e isso não é uma coisa só da Disney, não. É tipo, todos os streamings, menos a Netflix, os aplicativos, os players são horrorosos. Eu não sei se vocês já repararam que ele dá uns erros bizarros do nada. O Disney Plus, assim, o erro mais comum que eu vejo quando eu uso, por exemplo, o aplicativo do PlayStation, ele começa sem a legenda. Aí você botou a legenda, mas ele não roda a legenda. Aí você tem que sair, clicar de novo, aí ele sincroniza a legenda. E eu fico assim, gente... Esse é o tipo de coisa que eu acho que eu perdoo mais por ser um streaming muito, entre aspas, novo. Apesar de que, assim, por mais novo que seja, a própria Disney já tem a Hulu aqui, né? Então, assim, a Hulu não é um streaming novo, é um streaming que já é da Disney, que eles já podiam aprender muito com a Hulu. A Hulu é um streaming que eu acho particularmente muito bom. Mas, assim, eu queria só explicar um pouco, porque eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso, que a minha decepção, eu acho que é mais em questão às minhas próprias expectativas com relação ao nível de... ao público-alvo, exatamente, do Disney Plus. Porque na minha cabeça, assim, por exemplo, uma das coisas que eu mais esperava, mais aguardava do Disney Plus é o documentário do Animal Kingdom, mostrando o dia a dia e tudo mais. E quando eu fui assistir, é uma coisa tão assim, feito para que você percebe que é feito para criança assistir, achar engraçado, com aqueles monte de piadinha. Às vezes vai mostrando um pássaro e vai aquela musiquinha engraçada de fundo. Ai, mas o que será que ele vai fazer? Aí, nossa, gente, eu não acreditei quando eu vi esse tom cômico do negócio, que é claro assim que é para criança estar rindo, sabe? Para a família estar assistindo toda... É realmente família assistindo toda junta. E aí eu senti que a grande maioria das coisas, lógico que não é 100%, acho que, por exemplo, a própria primeira coisa que a gente assistiu, que foi o Imagineering Story, não tem essa conotação. O que eu acho que é uma coisa à parte, é muito raro ter uma coisa lá que não tem essa conotação. Então, tem algumas coisas do próprio Behind the Attractions, que eu também estava esperando bastante, também tem essa coisa bem cômica, bem... Eu não consegui assistir, então, para mim, isso foi uma decepção. Assim, eu gosto do acervo Disney que tem lá, eu gosto da ideia de você poder querer assistir qualquer filme Disney na hora que você quiser, mas essa parte de original, especialmente que diz respeito aos parques, eu fiquei bastante decepcionada pelo fato de ser uma coisa bem para criança, sabe? Eu esperava que fosse um conteúdo para todo mundo, mas que não tivesse essa linguagem, sabe? Essa linguagem que claramente parece aquela Be Our Chef. Parece que a Angela, ela é uma professora de kindergarten falando, sabe? Ai, good job! Falando com as crianças assim, gente, não, good job, não. Então, isso me incomodou, sabe? Isso me incomodou um pouco nessas coisas. Mas, ainda assim, tem algumas coisas que eu achei que valem muito a pena e, enfim. Eu acho que depende muito do conteúdo. Eu assisti um pouco do Behind the Attraction, mas engraçado, eu não senti muito isso. Eu vou assistir de boa. O Imagineering Story, quando a gente... Foi o que a gente foi mais atrás mesmo quando abriu, e ele foi um ponto fora da curva, realmente. Ele para mim, ainda é a melhor coisa que tem de conteúdo original no Disney Plus. Assim, que seja um conteúdo pensado para o Disney Plus. Foi uma série, assim, que... Dá para ver o trabalho, o cuidado, o acervo que eles abriram em questão de conteúdo, organização. Foi realmente algo muito especial, né? No geral, eu quero dizer que
eu acabo assistindo muito mais coisas que... Eu não sei, assim, eu ando muito mais interessada hoje em dia em coisas menores, eu acho, do que nas coisas maiores que eles lançam. Até porque coisas maiores que eles vêm lançando hoje em dia é muito tipo, as séries da Marvel, filmes que eram para ir pro cinema, aí tem toda aquela treta do Premier Access, então, eu não sei, parece que, pra mim, pelo menos, eu tô meio... Eu acho que não era essa a intenção quando a gente veio gravar aqui o episódio, mas eu tô um pouco de saco cheio também, sabe? Eu não Sim. tenho usado muito Disney Plus, mas eu gosto de coisas pontuais que eles têm colocado por lá. Assim. Eu não sei também se é por isso, porque eu tô num momento muito, tipo, curtindo assistir série de novo, que era uma coisa que eu não vinha fazendo. Eu usava os streams muito pra ver coisas que eu precisava para trabalho, e aí no meu tempo livre eu fazia outra coisa. E eu voltei a assistir série, me conectar com conteúdos de séries recentemente. E aí eu paro, eu olho e falo, gente, no Disney Plus eu realmente acho que eu só tô vendo as coisas da Marvel quando saem. De série. Então, acho que esse é o meu problema. Eu assisto mais série do que qualquer coisa. E pra mim, eu ia ter o Disney Plus, ia todas as séries da ABC, Freeform, ia tudo pra lá, sabe? E só que não, isso eles continuam mantendo só na Hulu. Então, eu acho que eu tinha uma ideia errada de que seria uma coisa, assim, eles iam cada vez ter menos coisa assim na Hulu e mais no Disney, ia ser concentrado tudo no Disney Plus. Sendo que não, tá bem separado mesmo. Coisa que é adolescente e adulto é Hulu. Até adolescente, porque tem séries da Freeform, da ABC, que são muito adolescentes, né? Assim, não é o foco muito adulto, mas tá na Hulu, não tá no Disney Plus. Então, acho que é a questão de você alinhar as expectativas, mais uma vez, né? De saber que Disney Plus é uma coisa mais, assim, infantil, com algumas exceções, mas é mais pra família inteira mesmo, né? Bom, E dito aqui no isso... Brasil, eu acho que o lançamento aqui no Brasil foi muito bagunçado. Eles não sabiam muito bem o que ia ter, o que não ia ter, mas não por isso, mas pela estratégia de lançamento mesmo. Porque o Disney Plus foi lançado aqui no Brasil como um streaming barato, digamos assim, né? Levando em consideração o que ele nos oferece, ele realmente é o mais barato de todos. Mas tal é mais barato, tal é mais barato, mas não tem as telas, não tem HD, não sei das quantas, com exceção da Amazon Prime, né? E o Star Plus, quando chegou, ele... você tendo o Disney Plus, você vai ter um desconto, você vai ter um combo, você vai ter uma coisa. O Star Plus chegou com um preço gigante, assim, quase que não é o dobro, mas eu acho que um terço a mais do que o Disney Plus, né? Não, esse já combo... tá aí, já tá funcionando. Isso. Pode ser que o Star Plus, como o Hulu aí, nos ofereça muita coisa, mas ele já chegou com o pessoal, pegou bode. O pessoal ficou com ódio do Star Plus por causa dessa estratégia de lançamento e que pareceu oportunista, né? Vocês nos venderam Disney Plus como a Ultimate Disney Experience, que agora você vai precisar pagar um outro mais caro para poder ter, que o pessoal tá meio que chamando de serviço extra, né? Ele não é nem um só. Ele é como se fosse um adendo, um add-on do a Disney Disney Plus. tem feito umas coisas ultimamente que tá deixando o pessoal... não tá fácil ser fã de Disney recentemente, não é mesmo? Tá um pouco complicado. A gente gosta, a gente continua aqui, estamos fazendo podcast, Fernanda continua fazendo os vídeos e estamos aí, mas tá difícil, Disney, tá difícil. Mas assim, primeiro eu quero dizer que eu não gosto desse nome, gente. Star Plus, eu acho esse nome horroroso. Eu acho esse nome muito esquisito. Não sei. Star Plus me parece uma coisa... E teve uma treta grande aqui no Brasil. Já tem também um outro streaming chamado Stars, que aí esse Stars quis impedir a Disney de usar Star Plus, ia adiar, não sei o que. Do nada, faltando acho que uns 5, 4 dias antes do lançamento do Star Plus, o Stars disse, não, tá bom, tá tudo certo, ok, pode usar. Ai, meu Deus. Olha, mas eu quero dizer que aqui, assim, eu não sei se vai ser bem exatamente na mesma linha que é Disney Plus e Hulu,
Para mim, Hulu é um dos melhores streamings. Às vezes eu gosto mais de estar na Hulu do que estar na Netflix, mas são os dois favoritos mesmo. Eu adoro Hulu. Adoro o conteúdo que tem na Hulu da ABC, da Freeform, as coisas da Disney e as séries originais Hulu, que são maravilhosas também. Mas eu acho que é mais a questão da gente ter em mente o que é diferente realmente, que são públicos diferentes, que a linguagem que vai ter em um vai ser diferente da linguagem que tem em outro. E para não se decepcionar, né? Para não acontecer esse tipo de coisa que nem aconteceu comigo, sabe? Mas enfim, vamos falar então das coisas que a gente gosta. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de recomendações, do porquê ainda continuar assinando a Disney Plus. E vamos lá, Fê, vamos conversar com você, que tem provavelmente mais recomendações do que nós. Ok, deixa eu até aproveitar que estamos aqui ao vivo e eu vou abrir o meu Disney Plus, porque tem tanta coisa legal aqui. Eu tenho até uma listinha das coisas que eu gosto. Opa. Oh, ok. Já tô aqui, já preparada para. Já tô aqui, ó. Tá preparado? Anotação. Ok, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu acho que é legal falar é que, apesar de não ter as coisas, tipo o catálogo da Fox, por exemplo, que foi uma coisa que eu acho que todo mundo pensou que ia entrar no Disney Plus e que ia fazer uma diferença, porque o catálogo deles é muito bom, né, de filmes num geral, digamos assim. Acabou que vai tudo para o Star Plus. Foi tudo para o Star Plus, né, que eu resolvi, inclusive, que não assinei e não vou assinar, porque eu não sou obrigada, tá, Disney? É isso que eu queria dizer para você. Mas eu tenho algumas coisas originais aqui que eu acho muito legais que eu quero recomendar para vocês. Bom, ok. A primeira coisa que eu acho que assim é muito, muito legal e que, óbvio, a gente já falou muito sobre é o próprio Imagineering Story. Ele é, para mim, a grande coisa para quem é fã de Disney e especialmente acho que para pessoal que escuta aqui o podcast, né? Galera que gosta de parques, galera que tem essa pegada um pouco mais adulta. Eu acho que é até meio redundante continuar falando dessa série, porque ela é tão especial e eu não sei, ela trouxe tanto um tipo de emoção. A gente chegou a debater isso nos episódios que a gente fez, tanto aqui quanto lá no Bibi de Podcast, sobre os episódios do Imagineering Story, né? Aquela coisa de você sentir que você meio que tá entrando num tour VIP pela história dos parques. E a curadoria, o trabalho, até a abertura, um negócio assim super impecável, lindo, feito aí pela Leslie Iwerks, que é neta do Ubi Iwerks, né, o desenhista do Mickey Mouse. Então, assim, tá todo mundo meio que em casa. E a forma como eles dividiram para contar a história, não só da Imagineering, mas de como foi esse desenvolvimento da cultura de parques temáticos, a criação de Disney fora dos Estados Unidos, o que deu certo, o que deu errado. Esse é um dos meus assuntos favoritos e eu acho extremamente fascinante. São 6 episódios, para quem ainda não assistiu, né? É sempre bom continuar fazendo a propaganda dessa série, porque ela é tudo de bom. São 6 episódios, cada um tem cerca de 1 hora. Eles são documentários incríveis, assim. E o mais engraçado é que, tipo, você não necessariamente precisa assistir tudo ou precisa assistir eles na ordem, porque cada um pega momentos diferentes da parte de parques temáticos, pega abertura de parque estrangeiro, pega abertura de parque novo nos Estados Unidos, desafios, bastidores. Para mim, eu acho que se a galera também não se interessa tanto assim por parque temático, eu sei que não é o caso aqui no podcast, que é literalmente o Expresso Orlando, né? Mas eu recomendo para todo mundo, até quem não gosta dos parques, que veja pelo menos o primeiro episódio, mostrando como foi a ideia do Walt Disney, como foi o processo de criação, de construção da Disneyland, né? E como foi uma coisa tão impactante para o mercado do entretenimento, né? Uma coisa que a Disney criou. A gente não teria o Universal, a gente não teria os concorrentes do jeito que a gente tem se não fosse o Walt Disney. Então, mas ainda assim, né? Eu acho que
o Imagineering Story dá a possibilidade pra gente de conseguir ver coisas, independente das pessoas gostarem de parque. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não é muito assim fã desse tipo de coisa, mas ela é arquiteta. E quando eu começo a falar de algumas coisas, ela fala assim, Carol, você me faz ter vontade de conhecer a Disney. E aí, por exemplo, um exemplo nesses episódios é quando eles mostram o início do Animal Kingdom. E a gente vê aquilo lá, era areia de duna. Era areia de duna. E a gente vê como que eles transformaram aquilo ali, o trabalho que eles tiveram. Então, quer dizer, a gente vê o processo das coisas, a gente vê as construções das coisas. Então, talvez, ainda a pessoa que, não sou muito interessada em parque temático, o que não é o caso, provavelmente, das pessoas que estão ouvindo aqui, mas às vezes você se interessa por outros detalhezinhos que vão fazer você ficar fascinado mesmo assim, né? Com o trabalho que eles fazem por aqui, a tecnologia que eles usam. É muito interessante, realmente. E com certeza vai ter mais. Vamos combinar que tem muita coisa que a Leslie conseguiu juntar, muito material. São horas e horas e horas de material. Para 6 episódios, muito pouco. Então, eu acho que vai ter mais e que vai ter muito mais para a gente conferir dos parques. Eu tô particularmente empolgada para eles talvez anunciarem alguma coisa. Posso quebrar a cara? Posso. Mas eu tô empolgada pro painel da D23 do ano que vem, do Disney Plus. Eu acho que vão anunciar alguma coisa grande, até porque 23 é o centenário da Walt Disney Company. Então, eu tenho quase certeza que eles devem estar preparando um outro documentário, um outro especial gigantesco, quem sabe dessa vez mostrando a história da Disney, com todas aquelas imagens de bastidores que eles têm lá dos estúdios antigos, do Walt, da criação de coisas tipo Branca de Neve, a parte das Silly Symphonies, vai que, né? O próprio Blu-ray da Branca de Neve, edição diamante, ele já tem horas e horas e horas de extras dessa época. Então, assim, se eles realmente aproveitarem para abrir o Disney Vault e juntar mais coisas, eu acho que dá para fazer mais uma série assim espetacular sobre a história da Disney, né? Então é uma coisa que eu estou bastante empolgada. Sim, vamos torcer. Você pretende estar aqui ano que vem para D23? Yeah! Aí vai ter que passar por Orlando, né? Por favor. Claro. Não, amiga. Isso aí já é para outra hora, mas Orlando com certeza vai rolar. E eu acredito que sim, eu acredito que a Disney, né, depois essa pós-pandemia, ela vai querer se provar, né, do streaming, e eu acho que sim, ela vai botar pra quebrar, vai chegar com os 2 pés no peito, como se fala, né? Tô tão animada. A D23 do ano que vem vai ser muito especial. Quem conseguir ir, vá, gente, vá, porque eles vão anunciar os planos do centenário e eu tenho certeza absoluta que vai ser de chorar, assim. A D23 é uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo. Para quem não sabe, ela é tipo a Comic Con da Disney, né? É uma Comic Con só da Disney, feita pelo Disney D23, que é o fã-clube oficial da Disney, com parceria com a Disney Company mesmo. Ela é a convenção oficial, então os painéis, você vê, por exemplo, sei lá, o painel de parques, é o CEO de parques que apresenta, então era o Bob Chapek que até a última, agora provavelmente vai ser o Josh D'Amaro. Disney Legends, eles botavam o próprio Bob Iger na época para anunciar, então assim, é surreal, assim, é uma experiência muito surreal. E então, quem quiser saber mais detalhes também, a gente tem um episódio com a Fernanda, que inclusive foi o primeiro episódio que ela participou aqui, falando como foi a experiência dela, que foi muito legal também, tem mais detalhes lá, mas eu espero poder ir ano que vem também, vamos ver, né? Ai, vamos, Carolzinha, vai ser muito bom, vamos lá. Veremos. Mas, Rafa, vamos então de recomendação sua? Vamos lá. A primeira coisa que eu posso recomendar são os curtas do Mickey Mouse. Quer dizer, por muitos anos a gente tinha o desenho do Mickey passando na televisão, aquele negócio, e não existia muito um senso de unidade, né? A gente via um aqui, outro ali e tal, e agora com essa questão das séries, né, onde a gente existe temporadas e um seriado atrás do outro e tal, eu acredito que esse novo desenho do Disney, do Mickey Mouse, acabou muita gente estranha, né? Porque a gente tá tão acostumado com o Disney bonito, o Mickey bonitinho, redondinho, com a barriguinha e tudo mais, e agora eles estão todos pontudos e tal. Muita gente ainda, inclusive, rejeita, mas a linguagem do cartoon é
louca, é insana. Tá viralizando muito os trechos do Looney Tunes, mas o do Mickey tem coisas assim impensáveis. Eu assisto aquilo e eu não acredito que eu tô vendo um conteúdo Disney, assim, infantil, digamos assim, para toda a família, com aquela linguagem que tá ali que muitos, apenas pais talvez vão entender, né? Eles são curtinhos, eles têm 6, 7 minutinhos e as temporadas têm uns 13, 14 episódios, mas são assim de vocês ligar o Pergunta. modo do Looney Tunes, a cabeça explodir. Você tá falando dos novos. Os curtas Exato. velhos estão lá no Disney Plus também? Os que passavam na época de 90, aqueles que não eram nem falados, mal tinha fala. Sabe, aqueles antigões? Que tinha fita VHS do Mickey com vários compilados? Eles têm alguns, assim. Se você entrar na aba do Mickey, você vai ver que tem vários curtas famosos por lá. Mas não tem tudo. Aqueles curtas que passavam na Angélica, que passavam de manhã. Tem o mais ou aniversário menos. do Pluto, do bolo, Isso. sabe? Aquele. A gente consegue ver muita coisa que foi tipo curta de cinema antes dos filmes. Então, um que o Mickey vai num computador, o Príncipe e o Mendigo, que demorou muito para estrear também, a data Ai, gente, eu amo esse filme. Então tem muito curta, assim, aqueles curtas com mais cuidado, né? Aqueles curtas de cinema. Mas aqueles curtinhos de televisão mesmo é um ou outro. Não tem tudo não ainda. Entendi. Muito bem. Bom, esses aí você já tinha até comentado sobre eles bastante. Eu acho que é essa visão nova mesmo, o design. A gente essa semana recebeu no correio novos imãs de pass holder, que é com esse Mickeyzinho já novo. Então acho que tudo eles vão começar a usar esse Mickey é a atração da Mickey e do Minnie, que é toda com eles também, e é uma atração perfeita. Então é isso, né? Preciso conferir. Tem um episódio que você falou, né? Especial, que era pra. Assisti esse episódio. Qual foi? Eu esqueci. Esse episódio, inclusive, não é nem do Disney Plus, ele é da série antes do Disney Plus, que é o Potato Land. Eles vão levar o Pateta pra. Eu acho que foi esse mesmo, acho que foi esse. Mas tem na Disney Plus, dá pra assistir Tem no lá. Disney Plus. Eles vão levar a Pateta pra terra da batata. Ele achava que era um parque de diversão, um parque temático de batata. Quando chega lá, não é uma plantação de batata. Então ele fica frustradíssimo. E aí Mickey e Donald se sentem mal por Pateta ter ficado frustrado. Então eles criam uma Disneyland de batata. É muito, 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 muito engraçado. Tem um episódio também muito bom que é com o professor Ludovico, que eles voltam no passado. Então tem coisas ali que remetem aos parques de Tomorrowland, de Epcot. É bem interessante mesmo. Eles levam muito em consideração o universo disso. Vai lá, Fê. Deixa eu fazer um adendo aqui, um parênteses. O que acontece? A maioria desses curtas, eles chamam de Mickey Shorts, né? O nome dessa série é Mickey Shorts. A maioria deles você encontra de graça no YouTube, inclusive, no canal oficial do Mickey Mouse. Dublado, inclusive, você também encontra. Eles colocaram esses curtas aqui no Disney Plus, mas eles têm agora uma série nova desses mesmos curtas que é exclusiva do Disney Plus e você não encontra em nenhum outro lugar. Esses, ele sai meio que em ondas, assim. Ele conta tudo como uma temporada só, mas já tem, por exemplo, 20 novos curtas. E tem alguns que são muito bons. Então, enquanto a gente fala sobre coisas exclusivas e tudo mais, eu tenho algumas recomendações para fazer, porque eu acho que cada vez eles estão ficando mais ousados. E o que eu amo, absolutamente amo nessas versões novas desses curtas, é que eles estão muito mais autozoeiros e nessa vibe de tipo, todo mundo zoa a Disney, tá não sei o quê, vamos zoar a Disney também, sabe? Legal. Então tem alguns que eu acho que são muito bons. Vários onde eles colocam personagens de filmes famosos para fazer não só participações, mas às vezes para serem personagens importantes na história. Os 2 episódios mais recentes dessa temporada, que agora chama O Maravilhoso Mundo do Mickey. Então, eles estão separados no Disney Plus. Se você for atrás dos Mickey Shorts, você vai encontrar só os antigos. Se você quiser ver os exclusivos, você tem que procurar pelo Maravilhoso Mundo do Mickey. Um deles, que é o penúltimo, que é muito bom, que é o episódio 19, ele se chama Era Uma Vez Uma Maçã.
E a vilã desse episódio é ninguém mais, ninguém menos do que a bruxa da Branca de Neve. Ah, olha só. Pois é. Ela tá querendo dar a maçã envenenada. O Mickey continua esbarrando com ela todo santo dia e frustrando o plano dela. Então ela começa a querer envenenar o Mickey. E aí ele vira um Looney Tunes, praticamente, da bruxa perseguindo o Mickey. E o episódio é todo isso. E é surreal, assim. E a bruxa da Branca de Neve, gente. A história, a energia. E é muito aquilo de tipo, estão caçando, sei lá, o Hortelino tá caçando perna longa e todo dia dá tudo errado. É literalmente isso, só que com o Mickey e a bruxa da Branca de Neve. Esse é muito legal. Outro que eu amo, que vocês precisam ir correndo assistir, é o Noite de Jogos, que é o episódio 20, é o último que saiu. Eu acho esse episódio fantástico. Quem é fã do Pato Donald, maravilhoso. Tá com isso. É o melhor episódio Tô anotando. Eu não quero nem falar muitos spoilers, mas basicamente tá todo mundo meio de saco cheio, porque toda semana eles fazem uma noite de jogos e ninguém aguenta mais, porque o Mickey sempre faz um negócio chato pra caramba, o Mickey sempre ganha. E aí a gente vê aí a Minnie, o Donald, o Pateta e a Margarida indo até a casa do Mickey, só que quando eles chegam lá, o Mickey ele fez uma surpresa e ele criou um jogo interativo com um tabuleiro ao ar livre, só que aí, obviamente, as coisas começam a sair de controle e o Pato Donald tem o seu grande momento de glória. Só isso que eu quero dizer. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi a Disney fazer. Eu dei um berro quando aconteceu. Então, assim, vejam Noite de Jogos. Curiosíssima, gente. Tá bom. Já anotei também. Participação do Walt Disney em si. Exato. E tem mais um, inclusive, dessa temporada nova que eu preciso recomendar para vocês, que ele é tão icônico, tão diferente, que ele vai ganhar um vídeo especial só para ele no meu especial de Halloween desse ano. Tô esperando. É um episódio chamado Só Nós Quatro. E ele é uma história de terror, aonde o Mickey e a Minnie se tornam personagens de filmes de terror. E eles realmente te assustam. Eles usam todas as tropes de filmes de terror. É uma história, assim, sensacional. A sinopse rapidinha é que o Donald e a Margarida, é claro, estão de saco cheio de sair o tempo inteiro com o Mickey e a Minnie, porque eles são muito radicais, eles estão assim, ai, pelo amor de Deus, eu só quero ficar em casa hoje à noite. E a gente tem que sair com eles de novo, eu não aguento mais. E aí eles falam, aí o Donald fala, não, deixa, eu vou resolver. Aí ele liga e fala, Mickey e Minnie, a gente não pode sair hoje. Ah, por quê? Porque a gente tá doente. E desliga o telefone. E aí a Margarida fala, não, eles nunca vão deixar a gente sozinhos, eles vão querer vir aqui cuidar da gente. E aí a história se passa dentro da casa, numa noite chuvosa, enquanto Donald e Margarida tentam fingir que não estão em casa e escapar do Mickey e uma Minnie 100% evil. E vocês não estão entendendo o quão especial esse episódio. É tipo assim, você nunca imaginaria a Disney fazendo um conteúdo aonde a fofura e a doçura do Mickey possam ser consideradas uma coisa tóxica, uma coisa assustadora. Então eu falei assim, gente, eu tô muito feliz, porque parece que a cada temporada nova desses curtas, a Disney dá um pouco mais de liberdade para eles fazerem, para eles surtarem com esses personagens. E enquanto, assim, a gente olha no passado e vê que o Mickey ele acabou se tornando um personagem até meio chatinho, porque ele se tornou a grande face da Disney, ele acaba virando o herói que estava ali para salvar o dia, ele é fofo, ele é querido, ele o tempo inteiro está sendo altruísta, ajudando os outros e tal, não sei o quê. E você vê isso ser distorcido de uma forma que se torna assustadora. Deve ser muito legal, já anotei aqui também. Nacional. Todos esses 3 curtas que eu indiquei para vocês, eles estão nessa temporada nova, gente, que é o Maravilhoso Mundo do Mickey. Os Mickey Shorts em si são muito bons também, eles são muito zoeiros, eles têm episódios divertidos, eles têm autozoação também com a Disney, mas eu acho que esses episódios novos, eles conseguiram fazer coisas muito memoráveis e cada vez mais eles estão surtando e é isso, assistam porque é muito bom. A temporada toda é muito bacana, mas esses 3 especificamente são episódios muito bons. Tem um episódio também nessa temporada que tem outros vilões da Disney como vilões.
é um episódio de patinação, é o episódio 5, é o Continue Patinando. Onde o pessoal lá da turma do Mickey quer ir patinar, né, num ringue de patinação mesmo, mas eles ficam sofrendo bullying do bafo e uma gangue de vilões da Disney conhecida. Então, assim, você vai ver, sei lá, a Úrsula de patins, coisas que você não imaginaria, sabe? E também é bem divertidinho. Então, assim, Legal. essa temporada é muito boa, eu realmente recomendo, é uma coisa. É aquela coisa para assistir quando você estiver sentindo um pouco para baixo, né? Bom, deixa eu dar então a minha primeira de 2 recomendações. Na verdade, essa daqui é uma que eu me surpreendi assistir ontem. Eu pensei, preciso achar uma coisa para recomendar que já não tenha mencionado antes. E aí eu assisti ontem e fiquei apaixonada. Já assisti vários episódios assim de uma vez só, que é uma série que se chama Inside Pixar. E, gente, assim, pouquinhos minutinhos também, né? 7 minutinhos, 9 minutinhos, episódios de pessoas que trabalham na Pixar falando sobre coisas variadas. Então, eu assisti, por exemplo, um cara que era diretor da parte de música dos filmes, então como que é o trabalho dele, como que ele insere e pensa nas músicas para colocar em cada cena, para encaixar e tudo. E a gente vê o background da pessoa, a gente vê a pessoa no trabalho, mostrando como é o trabalho dela. Um que eu mais gostei de todos foi uma moça que ela é diretora de criação de personagem, eu acho, de animação. Essa moça é sensacional. Uma coisa que ela falou que eu achei interessantíssimo, falando sobre inspiração. Ela fala muito assim sobre a questão de não é só profissional, assim, artistas que são criativos, né? Qualquer pessoa pode ser criativa, qualquer pessoa pode ter inspiração. E aí ela fala, quando eu não tenho nenhuma inspiração, às vezes eu só saio de casa. Eu saio de casa, eu ando pelo meu bairro. Só que a diferença é que eu presto atenção em cada detalhe, em cada som, em cada música, em tudo que está ao meu redor, porque as coisas elas são diferentes. E quando a gente presta muita atenção, a gente nota as diferenças, a gente percebe o que tem de novo. A gente ouve um trecho de conversas e ela falou tudo é coisa que inspira a gente, né? Então, sempre as coisas vão estar diferentes quando a gente para prestar atenção nelas. E achei muito interessante, ela faz colagens também. Então, é muito legal quando a gente vê o trabalho de pessoas tão criativas como são essas pessoas na Pixar. Eu acho que é inspirador. E eu achei sensacional essa série, né? Chamada Inside Pixar. Então, é isso. Resolvi recomendar aqui. Vocês gostam também? É muito bom esse episódio da moça. Nossa, eu não vi inteiro também, assim, a série inteira, mas esse episódio eu assisti. É um episódio, inclusive, que tem alguma coisa de Luca, não é? Eles viajam para Itália. É muito lindo. Eles viajam para Itália e eles levam máquina e papéis para poder fazer sketches e tirar foto. E aí ela fala assim, mas o que eu mais fiz foi people watching. A coisa que eu mais prestei atenção de fazer foi reparar as pessoas. E ela disse que ela tem família na Itália e ela fez uma viagemzinha assim para ver a família dela. E ela falou, interessante que aí eu comecei a perceber a minha família de uma outra forma, de uma outra maneira. E como que aquilo era importante de colocar na série para tornar as coisas mais autênticas e no filme, no caso, para tornar mais autêntico. Muito legal. E o cara também, o episódio do cara que foi co-escritor e produtor, eu acho, do Soul, do filme Soul. E o cara é negro, e aí o cara falando sobre como eles conseguiram trazer a autenticidade de uma pessoa negra dentro do filme, como foi importante o momento que ele vai cortar o cabelo. Ele falou, eles não queriam colocar isso no filme. Mas aí, quando eles viram como a cena ficou, eles ficaram assim, embasbacados, tipo assim, isso tem que estar no filme, isso faz total diferença. É muito interessante, enfim, muito legal mesmo essa série, gostei bastante. Então, eu não vi essa série ainda, mas existe um embrião dessa série, digamos assim, na maioria dos Blu-rays dos filmes da Pixar, que é onde eles têm um bastidor da Pixar, não do filme em si. Então, são 6, 7 minutinhos onde eles trazem
um tópico lá e vão falar sobre aquele tópico, aquela pessoa que faz isso. Então, a iluminação, a animação de pelo, né, que a palavra me sumiu agora, que ele é simulado, né, e tudo isso aí. Então, acredito que essa série seja um desenvolvimento desses pequenos curtas que tinham nos Blu-rays dos filmes da Pixar. Deve ser super interessante. Para quem realmente não me conhece, meu negócio é muito a parte de animações, a parte de bastidores e tem muitas coisas legais que eu quero recomendar para vocês. Ok, vamos lá. Respira fundo que é bastante coisa. Bom, enfim. As primeiras coisas que eu quero falar sobre são os desenhos e as coisas diferentes. Olha, tem uma série nova que estreou mês passado que se chama A Vida de Doug, que é o Doug Days, para quem estiver nos Estados Unidos. É uma série da Pixar, linda, de curtinhas, de Up e Altas Aventuras. É a história do que acontece depois do filme, quando o seu Frederiksen adota o Doug. E aí o Doug passa a ser um pet, né? Um cachorro caseiro. E é uma série tão bonitinha. Ela tem uns 5 episódios, por enquanto. São curtinhas, então coisa de 5 a 7 minutos. Mas é a coisa mais lindinha e fofa que, assim, vai deixar você muito feliz. Dia que você estiver triste, assiste Doug Days, porque é muito fofo. Então, assim, você vê ele tentando se adaptar a essa vida de ser um cachorro caseiro. Ele continua com os instintos dele de caça e aquele jeitinho dele que é muito ingênuo e muito sincero. Então, é muito fofo, gente. Linda, que eu recomendo que todo mundo veja. É muito fofinho. Tem episódios assim que são 100% lindos. Eu acho que o meu favorito é o segundo, que é sobre o Doug descobrindo coisas, né? Então, o segundo é sobre filhotinhos. É muito fofo. Uma vizinha lá deles deixa uns bebezinhos, né, uns filhotinhos, com o seu Frederiksen e o Doug para ir trabalhar. E aí o Doug vira babá dos filhotinhos. E é a coisa mais lindinha da face da Terra. Vocês vão adorar. Outra série também que é da Pixar, não é exatamente a Pixar sozinha que produz essa, mas é o Monstros no Trabalho, é uma continuação de Monstros S.A. Então, para todo mundo que ficou meio frustrado com o Universidade Monstros, que era uma prequel, e queria saber o que aconteceu depois do Monstros S.A., essa série Monstros no Trabalho, ela mostra isso. Eu não tem como ser ruim, né? Eu vi 2 episódios e é muito interessante, porque ela mostra o que vai acontecer quando tem aquele escândalo na Monstros S.A. e eles resolvem trocar toda a forma de conseguir gerar energia do susto para o riso. Então, eles chegam no ponto onde o Mike e o Sully são promovidos meio que aos presidentes da Monstros S.A. e eles têm que lidar com o fato de que eles não têm, primeiro de tudo, eles não têm pessoas suficientes para fazer as crianças rirem, porque ninguém treinou para isso. Então, tem coisas que envolvem também o plot do Universidade Monstros. Quem queria coisas de Monstros S.A., eu não estava pondo muita fé nessa série, mas ela acabou sendo muito legal. Então, eu realmente recomendo. E a gente tem um protagonista novo e uma série de personagens novos. E esse protagonista novo, ele é um monstro que tinha acabado de ser aceito para trabalhar como assustador na Monstros S.A. E ele chega lá no primeiro dia, onde deu toda a treta, e não tem mais assustadores. E aí ele acaba sendo movido para um departamento menor e ele resolve que ele quer, então, aprender a ser engraçado para se tornar fazer o que ele iria fazer, né? Sendo um scarer, né? Um assustador. Ele quer se tornar alguém que faça as crianças rirem. E é muito difícil, é muito diferente. Então, a série mostra um pouco o Mike e o Sully, mas o foco é muito nesse personagem e nos personagens novos. Então, ele vira quase que um The Office do Monstros S.A. Que engraçado. Que é o departamento de manutenção da Monstros Já amei. Amei sua definição. The Office de Monstros S.A. É isso que eu quero. Todos os personagens lá são esquisitaços, assim, são meio que os excluídos. Então você tem a moça que é toda animadinha, você tem o cara que tem um cara que é exatamente do Dwight. Ele é exatamente do Dwight do The Office. Chamei. Ele é o cara que quer ser promovido e aí chega um menino novo e ele começa a ficar tipo, estou de olho em você. Tipo, você não vai roubar.
Aí tem o chefe, que é meio bobão, meio mais velho e tal. Então, assim, é muito fofo. É uma série muito fofa. Eu não dava nada por ela. E ela acabou sendo muito bacana. Foi uma coisa que eu realmente gostei bastante. Vamos Legal. pensar. Coisa que eu amo, que eu já recomendei pra vocês, eu acho, mas que vale a pena falar de novo, porque saíram coisas novas, é a série da Pixar Spark Shorts. Inclusive, acabou de sair um documentário sobre como são feitos os Spark Shorts, que eu ainda não tive tempo de assistir, porque eu tô enrolada com o meu especial de Halloween, mas eu estou Tem umas alucinada. pessoas que fizeram parte dessas produções aí que estão lá no Inside Pixar falando como foi a produção e tal. Inclusive um cara que é gay e ele usa da história dele no short Out desses aí. O nome é esse, né? E aí o cara parece que é casado. Eu não assisti o short, mas parece que o cara é casado, aí os pais vão visitar e os pais não sabem. E ele falou que ele usa muito da própria história dele. A gente vê a história dele um pouco lá no Inside Pixar, bem legal. Mas, enfim, continua, Fê. Eles lançaram 2 curtas novos, e aí esse documentário, ele mostra como foram feitas as produções desses 2 curtas novos, e os 2 são especialmente lindos e tocantes, então eu quero recomendar para vocês. O primeiro, ele chama Nona, e ele é a história de uma senhorinha, que é a avó, e ela é muito fã de WWE, e ela passou o mês inteiro esperando o dia de ver o WWE na televisão. Mas aí a filha dela deixa a netinha, né? O filho dela deixa a netinha de surpresa lá e fala, ai, por favor, olha ela hoje e tal. E aí ela fica tentando distrair a menininha para ela poder ver o WWE. E aí você, no final das contas, acaba vendo muito sobre a história dela, por que ela gosta do WWE. Ela já é viúva, então você vê a relação que ela tinha com o marido, as coisas que eles gostavam e como ela vai se aproximar da netinha dela através disso. Então, é um curta extremamente lindo, emocionante. Ele é bastante diferentão, digamos assim, que ele tem um viés um pouco realista, mas ele também entra nessa coisa meio fantasiosa quando você começa a ver as coisas do WWE, quando você começa a ver ela se confrontar com a vida dela, então é muito legal. E tem um outro que foi especialmente perfeito para mim, que se chama 20 e Poucos. Ele é uma história de uma menina que está nos seus 20 e poucos anos, começando a sua vida, mas ela se sente uma fraude. E a personagem em si, ela é representada por essa pessoa em 3 estágios diferentes da vida dela. Então, parece meio confuso, mas é o seguinte, é ela com 1 ano, é ela com 10 anos e ela com 16. E as 3 meio que se escondem dentro de um sobretudo e cada hora uma tá com a cabeça para fora e uma meio que comanda o que tá acontecendo. Então é a primeira experiência dela indo para uma balada com a irmã mais velha dela. E ela não sabe lidar com isso. E é ela, né, essas 3 versões dela tentando lidar com o fato dela ter se tornado adulta. E foi uma coisa que eu particularmente... A Pixar é uma coisa de louco. A Pixar, assim, a gente fala Disney Plus mais para criança, só que a gente esquece que tem a Pixar, né? E que a Pixar não é nada para criança, né? Às vezes a gente pensa, a Pixar faz uns troços que criança não entende essas coisas, gente. Nossa, só de falar, eu tô toda arrepiada. Esse curta, ele realmente mexeu muito comigo. Ele foi muito especial. Então, assim, todo mundo que passou por isso... Como é o nome? Vou anotar também isso daí. 20 e Poucos. 20... Olha, eu tô saindo com uma listinha, gente. Tá bom. Ó. É muito legal. Pronto. Tem mais alguma coisa aí que você queira destacar, Fê? Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre isso, mas vai ganhar uma segunda temporada agora, então eu acho que é sempre bom reforçar. O Mundo Segundo Jeff Goldblum é uma das minhas séries favoritas e é uma dessas que não tem pegada infantil. Ela é da parte do National Geographic e é o Jeff Goldblum, que vocês sabem, aquela personalidade estranha, indo fazer pesquisas sobre a origem de certas coisas. Então, ele vai olhar, entrevistar e ver como funciona o mundo, por exemplo, da maquiagem, do sorvete. Então, ele vai
sempre em pelo menos 3 lugares, ele entrevista as pessoas, ele vai em centros onde você vê aquela comunidade que gosta daquilo reunida, ele vai numa fábrica ver como funciona. Então, assim, tem coisas que são absolutamente incríveis e que você não esperaria, e é todo baseado na personalidade extremamente quirky do Jeff Goldblum. Então, é uma série muito gostosinha de assistir. Ela é tipo documental, os episódios têm cerca de 20 minutinhos. Tem muita coisa legal para quem é fã de música pop. Parece até meio esquisito falar isso, mas além daquele Black is King, que é o filme, é o álbum filme da Beyoncé, eles fizeram um especial da Taylor Swift, do Folklore, que é realmente assim uma performance que foi filmada e feita para o Disney Plus, e recentemente eles lançaram um da Billie Eilish sobre o álbum novo dela, que é o Happier Than Ever. É um show que eles filmaram em Los Angeles, e o subtítulo dele é Uma Carta de Amor para Los Angeles. Então, tá todo mundo falando que é muito legal também. E tem, inclusive, uma versão animada da Billie Eilish nesse especial. Então, fizeram uma Billie Eilish meio princesa da Disney animada para participar. Coisas que eu gosto muito. Olha, acho que o Behind the Attractions é uma coisa legal também, que é o Por Trás da Diversão, em português. É uma série que, para quem gosta de parques, eu achei ela bem, bem legal também, porque ela pega em pontos que o Imagineering Story não pegou. Então, assim, vou dar um exemplo só. Eu não vi ela inteira também, mas eu vi das minhas atrações favoritas, né? Porque aqui a gente enaltece Haunted Mansion e Torre do Terror, eu sou essa pessoa. Mas, por exemplo, Tower of Terror, ele tem coisas novas. Então, assim, ele mostra muito como funciona a ride, né? Ele tem um vocabulário realmente um pouco mais simples do que o Imagineering Story, mas ele ainda assim explica como funciona a atração. E ele mostra como foi o processo de fazerem um overlay e transformarem essa atração em outra coisa, no caso do que aconteceu com a Torre da Califórnia, que virou o Guardians of the Galaxy Mission Breakout, e é inclusive o Joe Rohde, que foi o Imagineer responsável por fazer essa mudança, que trabalhou nessa atração. E, ao mesmo tempo, ele estava trabalhando em Pandora, e as duas coisas abriram na mesma época. Então, ele comenta, inclusive, sobre o fato doido que ele teve que estar nas duas inaugurações no mesmo dia. Então, ele estava em Pandora e na Disneyland no mesmo dia, né, para fazer isso. Ele explica como funciona a mecânica da ride, ele explica como funciona, como foi o processo deles chegarem a por que vamos transformar isso aqui em Guardiões da Galáxia. Então, assim, é legal também para quem gosta das atrações e quer ver um pouquinho mais. E se você tem também crianças e adolescentes que gostam de parques, mas não estão com paciência de ver um documentário de 1 hora, o Behind the Attractions é bem interessante, é bem legal. Então, eu acho que é interessante dar uma olhada também, né? Eles botam principalmente aí os cast members, os Imagineers, as pessoas para contar uma versão resumida também da história de como surgiu essa atração. O episódio da Haunted Mansion é bem legal por isso também, porque não sei se vocês sabem, mas a história da Haunted Mansion é muito boa. A Haunted Mansion original, ela abriu na Disneyland e eles construíram o casarão, só que na época ele ficou parado por vários anos, porque a Disney estava muito ocupada com outras coisas, especialmente com a New York World Fair, né, que era onde a Disney fazia as suas coisas novas e tal. Então, foi uma ideia original do Walt, mas ele não chegou a ver a casa completa. E eles explicam como foi o processo de decidir se ia ser uma atração walkthrough, se ia ser uma atração com carrinho, se ia ser mais assustadora, se ia ser mais fofa. Você tem várias anedotas interessantíssimas dos Imagineers responsáveis, falando, por exemplo, como foi o processo de criação do Hatchbox Ghost, que é um dos meus fantasmas favoritos e que não está em Orlando, ele está só na Califórnia. Por que ele não funcionava antes? E aí, como o Imagineer mais atual conseguiu pegar o projeto original e fazer com que aquilo funcionasse dentro da mansão, porque tem toda aquela coisa da ilusão, da projeção, coisas que inicialmente pareciam que iam dar certo, mas quando você bota dentro da casa, não necessariamente o efeito vai funcionar. Então, ele traz coisas um pouco diferentes do Imagineering Story, mas que, para quem gosta dos parques e quer ver mais como se fosse, sei lá, se eles pegassem e chamassem essa galera para conversar informalmente num podcast, sabe? Legal. Então, ele não tem
pegada de documentário, mas uma coisa um pouco mais de curiosidades, detalhes. Então, eles falam das teorias da conspiração que o público começou a fazer sobre a casa, né? No episódio da Haunted Mansion, falam que... Tem o Walt demais, Disney... gente do céu, tem muita coisa, tem muita... Cada cast member conta uma história diferente de backstage, tem muita coisa sobre a Haunted Mansion. Tem, inclusive... Eu não sei qual é agora, mas se procurar na internet vai achar. Tem um site de fã da Haunted Mansion que, se você entra lá, o pessoal conta todas essas histórias, tem todas essas teorias, tem um monte de curiosidade. É um site super legal sobre a Haunted Mansion. Tem um da Haunted Mansion e tem um da Torre do Terror. Site bem antigões, sabe aquele site que você entra e percebe, nossa, daí foi feito no começo dos anos 2000? Mas estão lá no ar ainda. Atrações que são o ápice do imaginário popular do fã de Disney, né? Mas olha, só para vocês terem uma ideia, essa temporada ela é muito versátil. Então, olha só, eu tô com ela aberta aqui, deixa eu mostrar para vocês o que tem de atrações, né? Cada episódio. E eles são um pouquinho maiorzinhos também, eles têm cerca de 40 minutos os episódios, mas passa muito rápido. E é uma linguagem muito mais tranquila também. Então, olha, tem Jungle Cruise, Haunted Mansion, Star Tours, Tower of Terror, Space Mountain. Tem um sobre o Disneyland Hotel, tem um só sobre os castelos, no geral, da Disney. Tem um do It's a Small World, trens, bondes e monotrilhos e o Hall of Presidents. Então, assim, tem até sobre um hotel. Então, assim, quem gosta dessa parte de o que há por trás da magia, né? Essa série ela é realmente bem divertida e eu acho que ela é um pouco mais acessível para pessoas de todas as idades mesmo. Então, recomendo. São coisas eu acho que eles devem ter mais episódios futuramente também sobre esse daí. Com certeza. Eu vou tentar assistir de novo, porque tem alguns ouvintes do Expresso Orlando que falaram que gostaram também, mas tem outros que concordaram comigo. Eu não consegui passar de 3 minutos do primeiro episódio dela. Não consegui. Eu acho que no primeiro episódio, que eu não me lembro agora qual é a atração, Jungle Cruise, que aí mostra uma imagem daquele coelhinho do Bambi. E aí, eu não me lembro exatamente como que é, mas aí mostra o coelhinho fazendo assim com o pezinho dele, do tambor, isso. E aí ela fala, a narração, né? Não se preocupa, tambor, vai ficar tudo bem. Aí faz uma piadinha assim, ai, gente, eu não aguento essas coisas são... Carol proibidona, Carol, eu que sou tem muito que botar velha. uma série da Tati Quebra-Barraco pra apresentando pra Carol. Mas eu vou tentar passar por isso e reassistir. Ou da Tower primeiro. Porque às vezes é só aquele episódio que não ressoa. Eu vou logo pra Space Mountain, porque já é minha favorita mesmo. Tenta ver. Aí eu vou tentar pela Space Mountain, porque é sempre bom saber mais curiosidades sobre ela. Mas uma coisa legal, assim, pra gente encerrar também, é só para avisar vocês que estão aqui no Expresso Orlando, que gostam de parques, né? Que agora, por conta dos 50 anos da Disney World, eles adicionaram uma aba no Disney Plus que se chama Inspirado nos Parques Disney. Então, se você quer saber mais, quer ver o que mais tem com essa temática de conteúdo, eles têm agora também ali uma abinha na tela principal com todo o compilado de todas as séries, documentários e coisas que tem sobre os parques da Disney na plataforma. Então, isso é uma coisa que adicionaram essa semana, é bom avisar. E muito legal. Eu acho que eles... Um tipo de coisa, assim, que você quiser. Tem 3 programas que é o Amanhecendo nos Parques da Disney, né? Que é difícil encontrar, eu não encontro de jeito nenhum. E agora nessa aba tá mais fácil encontrar. Agora eu vou te confessar que assim, eu achei que fosse maravilhoso, gente. Amanhecer nos parques. Botei lá 60 minutos. Você já botou assistir? Time lapse. Aí eu fiquei assim, tipo... Não é pra assistir. Aí eu pulei mais 10 minutos. Gente, 60 Mentira, eles deixaram lá, em vez de fazer o time-lapse, eles deixaram lá a câmera. 60 minutos, assim, mostrando lados diferentes, ângulos diferentes do castelo. Aí uma hora aparecia o céu, assim, com o topo do castelo.
E aí você Meu fica Deus. 60 É um minutos. backdrop, Carol. É um backdrop. Esse podia ser 7 minutos também, para ser realmente o time, mas não, é só para você botar e deixar de fundo, né? E fazendo qualquer outra coisa. E aí, às vezes, você olha, continua a noite, vamos lá, continua. Aí você vira de novo, tá começando a parecer que vai amanhecer. Aí você continua fazendo o que você quer fazer. Gente, mas enfim, né? Eu o sonho em um dia poder ver pessoalmente esses parques amanhecendo, que a gente só consegue fazer isso em uma situação, e é correndo. Corrida da Disney, passa Run por dentro dos Disney. parques, o Run Disney, é isso, um dia, É. um dia. Enfim, gente, muitas recomendações aqui, graças à nossa amiga Fernanda, que, né, é a pessoa Disney Plus, apesar de todo o processo nesse momento, mas vai passar, Fê. A gente vai, esse momento Disney que a gente está vivendo vai passar, se tudo der certo. Vai. Fê, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Deixa aí falando sobre o seu podcast maravilhoso que a gente ama também com a nossa amiga Manu, e suas redes sociais e tudo mais. Então, gente, vocês conseguem escutar a gente no Bibi de Bob de Cast. A gente está em todas as plataformas principais, só buscar pela gente que vocês vão encontrar. Tem eu falando bobagem, a Manu sendo maravilhosa, não é mesmo? E a nossa dinâmica galhofeira, porém também preocupada em trazer informação para vocês, não é mesmo? Então, a gente fala não só de Orlando, mas a gente fala dos filmes, a gente fala sobre a cultura Disney, sobre como é, né, ser muito fã da Disney, como é que é viver dessa forma, não é mesmo? Que é uma coisa que tem muito nos Estados Unidos, mas está começando a ficar mais forte aqui no Brasil, graças a Deus, não é mesmo? Estamos nos encontrando, todo mundo pela internet, então tá ótimo. É só buscar a gente, então, por Bibi de Bob Podcast. E vocês me encontram no YouTube também. Eu tenho um canal chamado Sugar Rush, inspirado aí no jogo da Vanellope de Detona Ralph, que é uma Sugar Wing, gente, Sugar Wing. E agora é uma boa época para vocês irem lá, porque é o meu especial de Halloween. A gente vai ter o mês inteiro vídeos trevosos inspirados em Disney. Então, corre lá, que vai ser muito legal. É youtube.com/Sugar Rush TV, ou só joga Sugar Rush lá no YouTube que vocês me acham. E se vocês quiserem interagir comigo, eu tô muito no Twitter, no Instagram e na Twitch também, que eu faço live, jogo joguinhos, faço coisas que não são necessariamente Disney por lá também, para quem quiser bater papo e, enfim, às vezes eu só falo, ligo a câmera e falo bobagem, então quem quiser Mas tudo nerd, tamo tudo aí. Todo mundo nerd, cara, entendeu? E é isso. Agora, por exemplo, a gente tá jogando jogo de terror, que é outubro, então eu tô jogando jogo de terror, o John às vezes tá comigo também, que é meu namorado que cria conteúdo na internet também, a gente tá sempre lá jogando alguma coisa. E vocês me encontram tanto lá na Twitch quanto no Instagram e no Twitter, no @FernandaSchmoltz, lembrando que meu sobrenome a gente escreve SCHM de Mickey OLZ. É isso. Ok. Obrigada. Aliás, Fê, eu tava para te perguntar, da onde é esse sobrenome? É alemão. Of course, of course. E essa não é a versão original do meu nome, essa é metade do meu. Meu nome, ele é grandalhão, tipo Schwarzenegger, Schumacher, tipo... Você jura? Mas tá na sua identidade tudo? Tá. Meu nome é Schmoltzmaier. Olha só, interessante. Aí você encurtou para não ficar muito difícil, é isso? De acharem você na internet? Tá, exatamente. Entendi. Então tá bom, Fê, muito obrigada. E é isso, gente. Obrigada a você também que ouviu até agora. Temos muitas coisas para assistir já do Disney Plus, tá aqui que eu já anotei, entendeu? E vamos lá, terminar esse final de semana ou a sua semana assistindo o Disney Plus. Tchau, gente. Até mais. Tchauzinho. Tchau.